Um, dois, três, gravando. Episódio 16, segunda parte, governo FHC. Tem que falar sobre esse montão de coisa aqui. Ao contrário do Lula, que tinha o Urano muito bem posicionado, então nunca fez uma revolução no país, é um padre. Nós temos que ter 40 ministérios, vamos conversar, não sei o que. O Bolsonaro foi o Jesus entrando no templo com a Zong e tirando todos os comerciantes, né? Esse Urano aqui, né? Esse Urano revolucionário, incrível, né? O FHC foi o Urano revolucionário, mas não passou para a história como revolucionário, o cara que chegou e quebrou a banca, né? Mas aí o Lula e o PT e tal, tentando desconstruir, destruir, difamar tudo, né? Eu tenho que parar aqui, eu tenho que dar um pulinho lá para frente. E colocando o mapa astrológico e tal, assim, para fazer um podcast um pouquinho mais legal. Mas a porra é feia, é coisa para homem. Então vamos lá. Resumo do plano real. Período de equilíbrio das contas públicas, redução de despesa, aumento de receitas, não é tanto assim, porque as commodities era uma crise geral, como eu expliquei para vocês. Criação da unidade para preservar o poder de compra da massa salarial, evitando medidas de choque, confisco de poupança e quebra de contratos, o lançamento de padrão monetário de nome real, o PROER, a criação de agências reguladoras e lei de responsabilidade fiscal. Por isso que eu estava achando, né, que ele tinha criado o Ministério Público e tal, né? Ele fez o PROER. O Ministério Público foi criado em Getúlio Vargas, o grande, o monstro, tá certo, do país. Esse era o grande. Depois veio, né, Gás, veio o Arrastoso Médio e Castelo Branco. Ó. Esses foram os dinossauros, os monstros da estrutura brasileira, os caras que fizeram as coisas. E os filhos das putas estão querendo deturpar toda a história do Brasil. Mas vamos lá. Então, aí entrou o Bolsonaro. E logo vai entrar um outro cara no lugar do Bolsonaro. Toda ação tem uma reação. Toda vez que eu pego e jogo um sistema para cá, a força da gravidade faz ele voltar para lá. Ele fica o yin e o yang. Toda vez que você luta contra o yin e o yang e sustenta um cara 20 anos no poder, mesmo que esse cara fosse muito competente, um cara legal, não tem como. Veja, é a balança. Se você prender a balança aqui, você tem que fazer uma força aqui. E aí tudo despenca. É a lei da natureza. Não tem como lutar com a lei da natureza. Então eu achava, né, ele que tinha criado todo... Não, ele modernizou. Porque ninguém estava preparado para isso. Desde nós na universidade, a gente assistia esses caras fazendo, que foram aprender nos Estados Unidos, e depois tiveram que aprender a se defender. E nós fomos aprendendo com eles. Só que agora esqueceram tudo. Não pode. Veja, nós temos que construir substrato sobre substrato. A casa caiu. Vem defusões de banco, o CPMF, controle das movimentação financeira e fofoca dos bastidores, né? Não, ele botou o Jateme como laranja, o Jateme foi laranja, tal, não sei o quê. Aí o José Serra fez uma grande reforma no sistema, né? O negócio de farmácia, não sei o quê, o genérico e um monte de coisa. Tudo foi o José Serra que fez com a válvula na cabeça, o grupo fazendo junto, né? O FHC é o sociólogo e é o cara da frente. Eu vou para o exterior, o Mercosul e tal. E os caras aqui embaixo, os caras que trabalham. Os caras que fazem o sistema, tem que olhar os detalhes. Então, o José Serra está para o FHC como deveria ter tido no primeiro governo o Mercadante para o Lula, que puseram para o lado de fora. Aí nós vamos entender. Então, o Mercadante é uma sumidade. O José Serra é outra sumidade. Só que esses caras não conseguem chegar na presidência, porque você precisa ser Silvio Santos, palhaço de circo. Desculpa pejorativo, palhaço de circo, mas para o intelectual que vê a história... É uma pessoa apresentador de televisão, com respeito aos nossos ex-presidentes e tal. Mas tem que colocar no mundo televisivo de hoje, onde entra um Trump, né? O Fire! E aí tá um Fire no mundo, né? A introdução do Simples, e aí tinha um controle. Com o CPMF, o que acontece? Você vai lá, compra na padaria.
Aquele dinheiro da padaria, o cara compra mercadoria. O cara da mercadoria paga o salário. Aquele cara paga o salário, vai no mercado de novo, vai no posto, paga de novo. Aquele 1%, que era 0,5%, ele vai indo. Depois no final vira com 15%, 20%. É progressão geométrica. Além disso, quando toda vez que entrava um cheque, naquela época tinha o cheque, entrava na movimentação financeira, fazia um pico lá na receita do Banco Central. Nessa época o Banco Central já estava sendo informatizado e todo informatizado. Então, a lavagem de dinheiro, o pessoal o cara do dólar, tal, tudo cabelo em pé. E os políticos também, e o PT também, porque nessa época estava o Caixa 2. Tá certo? Então estavam querendo tirar aquilo de qualquer jeito. Ó. E aí o Lula se juntou com o PMDB, o PT se juntou com parte do PMDB e com parte do Centrão. Veja que o PMDB tem vários grandes senadores e tal, e tem os oligarcas lá dentro, e tem um monte de outra gente lá dentro junto. Era um saco de gato. Tá certo? E aí derrubaram a CPMF. Certo? Aí para não ter controle da lavagem de dinheiro. Certo? Então o FHC teve que lutar contra tudo isso. Mas nessa época do CPMF houve uma grande modificação, da onde ele tirava dinheiro para mexer com a saúde, renovação da saúde e as grandes transformações sociais. Introdução do Simples, que veio lá da Itália, informação do PC e o Poupa-Tempo. Porque existia um monte de parasitas, né? O Poupa-Tempo acabou com aquele dos despachantes. Nós tínhamos um monte de despachante e tal, não sei o quê, para tirar uma carta, tudo você tinha que ficar pagando propina, tudo era uma fortuna. Simplificou, barateou tudo, o pessoal odiava o FHC. Odiava o FHC. E não só o pessoal da esquerda, como o comunista, porque o regime comunista é baseado na propina. Você tem que ficar entrando no sistema para chegar. Vai assistir o Destino de Júpiter, né? Ou vai ver como que funciona a Rússia, tá certo? E a Rússia não era para funcionar desse jeito, né? O projeto Marshall era para ter entrado na Rússia, ter terminado com a OTAN e ter feito um único exército da ONU. Isso é uma outra conversa. Então, estão querendo terminar com o poupa-tempo, né? A milícia tal, querem voltar aos áureos tempos, onde o pessoal do Detran, se você não pagasse propina, você não tirava uma carta ou licenciava o seu carro, tá certo? Apesar que hoje em dia eles são donos do Rio de Janeiro e agora estão sendo donos de São Paulo. As coisas, a gente deixa para frente isso aí. Instalação, aí que aconteceu com isso, um monte de empresas tal se sentiram à vontade, com vontade de instalar montadoras aqui. Aqui a moda, Hyundai, Peugeot, Citroën, escrevi Peugeot errado aqui. Honda, Suzuki, Mitsubishi, Subaru, Nissan, Toyota, Mercedes-Benz, Audi, tratores, caminhão, produção da 2 lá em Juiz de Fora e assim por diante. Mas houve um monte de desemprego, ó. Não estou vendo desemprego, é que o povo que morava lá no Amazonas, morava não sei o quê, com a São Paulo, as grandes cidades aumentando, com lixo, reciclagem e tal, o cara veio ficar trabalhando, comer uma mandioca lá e ficar matando tatu, puseram no ônibus, vieram para cá e pegaram a terra e para fazer no Cerrado de Produções. Isso não se mudou, não tinha como fazer no governo FHC, era uma grande guerra, e que a gente esperava que o Lula fizesse uma grande reforma social. Não fez coisa nenhuma. Tá certo? Veja, o favelamento, e hoje quem manda no Brasil é o tráfico e o governo paralelo. Vamos lá, privatizações, estelionato eleitoral, eu já falei, né, privatizações da história do Brasil e tal, expliquei que tinha duas situações, não tinha como fazer, porque o Congresso não ia aprovar. Então ele falou, vamos fazer uma privatização, né? Então eu vou explicar da Embraer, rapidinho assim. A Embraer, o Brasil foi lá, ia privatizar, então nessa época ainda parecia o governo. O Brasil foi lá em Israel, comprou, fez um acordo para fabricar o jato F-15 aqui no Brasil. Na verdade, a ideia era pegar tecnologia para fazer linha de montagem para a Embraer. Então a Embraer tinha desenvolvido o Legacy, esses aviões que concorrem mundialmente, que é um sucesso mundial. Já estava pronto, com a linha de montagem barato e tal, só que esconderam, ficaram quietos. Privatizaram a Embraer pelo valor daquele ano. Passou 2 meses, lançaram a Legacy. Só que aí todos os políticos tinham comprado ações, toda a turma todo mundo da panela tinha comprado ações, e as ações valorizaram 600%. Então todas as privatizações foram feitas desse jeito. Porque senão a turma, os leões do Congresso, do circo do Congresso Nacional não aprovavam.
Tá certo? E nosso Supremo Tribunal Federal e o nosso Ministério Público está engessado, ele não consegue agir contra isso. Tem que fazer uma reforma geral no país que nós esperávamos que o Lula fizesse e não fez. Foi viajar, passear, está feliz para sempre. Tá certo? Só houve privatizações, política energética, houve privatização, pouco investimento, não tinha dinheiro, apagando no final de semana. Veja, nós compramos jatos, nunca fabricamos, e não tinha dinheiro nem para fazer a manutenção, os aviões voarem, para o motor girar, da aeronáutica na época do FHC. Então estava todo mundo puto da vida com ele. Depois nós vamos ver mais algumas coisas que deixaram mais puto, o pessoal mais puto contra ele e tal. Mas na verdade, estava nas estrelas, o tema todo vermelho. Ó. É o cara revolucionário mudou o país, e aí em vez de agradecerem, todo mundo ainda ficou puto com ele. E o Lula só fez tentar apagar o nome da FHC e caluniar. Para se permanecer pelo plano de poder do PT. A política social foi baseada, então, a política social foi baseada no documento, uma estratégia de desenvolvimento social. O documento apresentou várias propostas de garantia criou a Rede Social Brasileira de Proteção Social, programa de transferência de renda como Bolsa Escola, Auxílio Gás, tal, que hoje o Bolsa Escola virou o Bolsa Família. Na época só era para prender as crianças na escola, para formar uma classe média, proteger a mulher, tirar do bêbado, não dá para dinheiro, por exemplo, que batia na mulher para pegar o dinheiro para jogar, fazer jogatina. O bêbado, hoje o Brasil é a terra dos bêbados e da jogatina, das betes, tá certo? Batia na mulher, então na FHC não tinha essa merda. Em fevereiro de 99, a FHC sancionou a criação de medicamentos genéricos, sancionou a emenda constitucional que estabeleceu a destinação de patamar de mini recurso do governo federal, diretrizes básicas, LDB, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, a valorização do magistério, Fundef. Então tudo isso foi feito no governo de Fernando Henrique Cardoso. Ele não tinha dinheiro para fazer federais e todas. E não sei se ele tinha um ódio com essa turma, porque eu lembro que isso é fofoca aqui, o Mário Chamber teve uma discussão num seminário dele lá, um pouco depois do regime militar. O pessoal da USP tinha abandonado ele, o pessoal do comunismo, e ele pegou, enfiou a mão no saco e falou que não tem homem nisso aqui. Então a FHC não sei, também estava com o saco cheio, tal, e assim, a PUC estava falida, a PUC também pagava aposentadoria para o Serra, tal, faliu, aí começou uma grande reforma. Fez uma reforma no Instituto Nacional, e aí queria baixar para 50 anos, e aí proibiu o pessoal da universidade da USP e tal, de se aposentar. Então, o PSDB não fez demagogia, porque o FHC, teve aquele tema vermelho, ó, ele botou para quebrar tudo, ele devia ter feito um pouco o Lula, mas não tinha um aspecto meio positivo lá curando, para fazer um negócio de padre, de dar uma ajeitada e tal. Ele pegou e chutou o saco da classe média alta, que quem votava no PSDB, porque o PSDB era a elite. Então, e o exército também, e a polícia, todo mundo, tal, e as lojistas, tal, ninguém queria, porque o lojista ficava do CPMF, ficava puto da vida, porque isso aqui era uma sonegação fiscal geral. Então, quando acabou o governo FHC, e ele não tinha mais Ibope, já estava estabilizado, tá bom, agora está estabilizado, agora vamos divertir. Deram o pé no FHC e botaram o Lula, tá certo? E não ver lá depois. E aí, porque todo mundo queria, os bancos também não queriam mais ele. E aí tem que explicar mais detalhes, mas não vai dar tempo, já estou em 13 minutos já. Política social, então foi feito grandes política social, tal, encabeçada pela uma das maiores mulheres do Brasil, chamada Ruth Cardoso, que o PT também ficou caluniando e botaram no esquecimento. Gasto social comparado ao produto interno cresceu 1,8%, algumas instituições melhoraram, tal, mas a pobreza tal aumentou, não tinha como. Veja, o agronegócio estava invadindo o Cerrado. Hoje o Lula está lá viajando para o Japão para defender a JBS, trabalhando para a JBS. Porque a JBS tem 30% de todo o mercado de carne que foi feito com dinheiro do BNDES nos governos Lula e de Dilma Rousseff. Lembra do Temer? E mais ele, eu não sei se ele já comprou, ele comprou acho que a Perdigão, não, a Sadia para comprar a Perdigão, e também acho que não sei se já comprou a Perdigão, Sadia e tal. Então o Lula está trabalhando para os latifundiários, não teve jeito, porque não houve industrialização, não houve urbanização dos interiores, o favelamento dos grandes centros, e agora nós dependemos dos cerrados e das commodities. Então o Lula é empregado
dos latifundiários e da oligarquia. Foi uma armadilha do destino. Não é porque ele é mau, porque o pessoal por trás dele não fizeram o serviço direito e não alertaram ele, botaram ele para ficar viajando. Depois a gente entra nesses detalhes. Fez o Mercosul, tá certo? A Europa estava desenvolvendo tal, e o Brasil, as coisas nós comprávamos para lá, e a Argentina ficava vendendo para outros lugares e tal, e não havia parceria. Então teve um problema com o Mercosul, né? Eu não lembro qual era o presidente lá do Mercosul, não era o peronista, era o peronista, alguma coisa. Aí quando ele falou, vamos fazer o Mercosul, a primeira coisa que o cara perguntou foi, onde é o Banco Central do Mercosul, né? Pra pegar o dinheiro. É tudo tiladre, é tudo latido, tá certo? E aí ele meio voltou para trás, tal, não sei o que. O Mercosul funciona bem com o Lula, que é Urano bem aspectado, é o padre. Agora com o Urano da guerra e do terrorismo lá do FHC não funciona. Aí começou a foi atrás do BRICS, porque os Estados Unidos começou a nos abandonar, não tinha mais comércio e tal, e era limitado. Os Estados Unidos só queria a matéria-prima e não queria comprar o carro, a Ford e tal. Mas as multinacionais foram crescendo à revelia dos Estados Unidos. E ela foi se expandindo pelo mundo, até que até agora, você vê a realidade de hoje, o cara quer fazer no meio da guerra, que as montadoras voltem para lá. Só que as montadoras saíram de lá, porque conhecem como é o sistema americano, tá certo? Foram trabalhar em lugares melhores, como as nossas autopeças também saíram daqui e foram para lugares onde eles possam trabalhar com uma melhor segurança e melhores condições. Tá certo? Ninguém casa com uma prostituta e uma feia, você casa com uma mulher bonita, uma mulher educada, tá certo? Aí depois da mulher do Lula, que é uma cópia do FHC, não, deixa pra lá. Durante seus 8 mandatos, o FHC fez um monte de viagem e tal, bateu os recordes de viagem exterior que só foi batido pelo Lula depois. Uma universidade em cada esquina, criação do Enem, ENAD, expansão do sistema universitário e tal. Aí ele liberou e falou, vocês podem construir e tal, ou se vocês para pegar e ter isenção de imposto de renda, vocês têm que abrir a contabilidade. Aí ninguém queria abrir a contabilidade porque é uma roubalheira. Aí então vocês têm que virar empresa. Aí todo mundo começou a virar empresa. Mais ódio contra o FHC. Porque esse aqui é o país dos contrabandistas e dos ladrões. Tá certo? Então, nossas universidades funcionam nesse sistema. Eu trabalhava na Unip e eu conheço bem, o povo trabalha na Universidade Federal, e assim, é de assustar. Aí eu fiz uma sugestão que é o Enem e o ENAD. Só que tinha um problema. Na USP, nós pegamos melhores alunos tal, e elevamos para o mestrado, que tem que fazer mestrado para conseguir chegar no doutorado. Eu expliquei o Algures, o sistema europeu, que já vai direto para o doutorado. Hoje em dia está mudando. Só que nós, das faculdades particulares, pegava o pessoal sem saber álgebra, sem saber cálculo, sem fazer contas. Então a gente tinha que fazer o pré-cálculo, tal. Hoje a USP nem faz pré-cálculo, pré-física, tal, não sei o quê, mas nós pegávamos os alunos aqui, queria que levavam lá em cima. Aí começou uma guerra universitária, tá? Fora outra de guerra, não, porque já estou em 17 minutos. Para explicar isso aqui, eu tenho que explicar só o sistema. A nossa grade horária da engenharia, por exemplo, era de 5.400 horas, porque a gente tinha que fazer reforço e tal. Aí foram copiar o modelo americano, vocês não têm que parar, vocês não têm que aprender a pensar. Vocês têm que abrir o Windows, clicar no botão, abrir o Excel, põe o número e faz. Se der errado, foda-se, né? Que nem o satélite que ia para ver. Aí o cara errou a unidade, o satélite foi para Marte, lá na NASA. Mas isso, foda-se, explode satélite, os aviões da Boeing tudo caindo tal. É fruto dessa modificação que correu lá e vieram fazendo aqui. Então, falar nisso, só uns 3 podcasts só sobre educação, sobre a destruição do ser cognitivo brasileiro. Tá certo? E nós vamos ter que fazer isso porque nós precisamos de um congresso, que é um congresso de uma democracia representativa, onde tenhamos seres brasileiros com capacidade cognitiva, estruturas algébricas, conhecimento de biologia, apoio de matemática, um mínimo mais estrutural, para poder conversar com o cientista, para entender o papel da universidade, o papel da ciência e tecnologia. Então no FHC não tinha dinheiro para nada, era uma crise, o mundo inteiro em cima. E ele com aquele aspecto todo, arrebentando tudo para poder fazer o sistema funcionar. Já falei fofoca de respeito à liberdade individual, foi um dos maiores do mundo, distribuição de renda, serviço para a nação. Ele foi se aposentar e até hoje é sendo caluniado. Esse foi o grande sacrifício dele. Ele bateu de frente com todo mundo, e agora foi caluniado, difamado e tal, não sei o que. Foi um grande sacrifício. Ele botou o Lula lá no lugar dele. Então disse que o Itamar se arrepende de ter colocado
FHC, e o FHC se arrepende amargamente de não ter aberto fazendo o Bolsa Escola de Bolsa Família, feito um monte de demagogia, feito um estelionato eleitoral, ter colocado o José Serra, que nós não estaríamos nessa merda. E então, também a mulher mais influente e uma das 3 maiores mulheres da história. Vou só mostrar o currículo da mulher aqui. A Ruth Cardoso, interiorana de Araraquara, que nossas professorinhas. A mãe dela parece que era professora e farmacêutica, o pai também era, foi educada. Se transformou em uma grande antropóloga. Ela que fez todos os projetos sociais junto com o FHC. Por isso que o FHC, por progressão, o Sol estava em conjunção com a Lua, trabalhando pau a pau. É que nem as nossas escolas aqui, a nossa formação aqui no interior de São Paulo, tempo atrás, nós tínhamos as professorinhas, aquelas que não casavam ou ficavam lá no interior, tal, morando, e educava, tal, e ia replicando o conhecimento. Ruth Cardoso tem cara de diretora de escola, ó, tem cara de diretora de escola, tal, foi montando, antropóloga, mas é a primeira dama do Brasil, falava 3 ou 4 línguas, foi para a França com o marido, aqui faz mais difamação, né? A primeira brasileira a pegar o diploma na presidência. Puta que pariu. Ela já era pós-graduação. Até quem faz a biografia dela faz difamação. Mulheres, acordem! Atrás do Lula estava a mulher dele, que era uma professora, tal, não sei o que dizia, irmãozinho, que até costurou a primeira bandeira do PT e tal, que segurava as pontas do PT. O FHC tinha uma grande mulher por trás dele, e tinha grandes homens atrás dele. Ninguém faz as coisas sozinha, né? Acordem, para de ficar puxando o saco do Lula e do PT. Universidade solidária, capacitação solidária, terceirada solidária, comunidade ativa, os comunitas, Bolsa Família, tá certo? Bolsa Família é uma cópia mal feita, posições políticas, discriminação da maconha, ligação do aborto, Estados Unidos, Reino Unido, obras, papel da associação juvenil, estrutura familiar, trajetória, condecorações mundiais. Olha as decorações mundiais da mulher aqui. Olha, eu não sei se eu sou digno de carregar a mala dela. Tenho certeza que o Lula não é. Talvez como pessoa seja, mas pelo que eles mandaram fazer e o que o pessoal obrigou ele a fazer, não é. Não se tornou-se digno de puxar o carrinho de compra ou a mala dela. Eu não sou. E afirmo categoricamente. Olha aqui, Coutinho do Nori, prêmio Benabê, líder bem honorário, cola acelerário, prêmios de destaque social, medalha Henrique Cardoso, blá, 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 blá. Então, talvez você tenha sido, junto com a princesa Isabel e algumas outras, talvez está ali com a princesa Isabel uma outra, com uma grande, maior mulher da história do Brasil. Já estou em 22 minutos, puta que pariu, já tem muita coisa para dizer. Entendam bem, o Lula, o Lula, se tirar ele do PT e tal, não sei o que, do jogo político, talvez seja digno. Eu digo por mim que eu não sou. Agora, o Lula do PT e tal, não sei o que é obrigado a fazer todo esse desmonte da nossa história, não é digno. Certo? Mulheres, e vocês intelectuais,